Boa noite a todos. É com satisfação que hoje, nessa noite estrelada, o Café Literário da Psicanalítica irá conversar sobre o livro Peter Pan, de James Matthew Barrie, um clássico da literatura escrito em 1911. Teremos como convidado o escritor, pós-doutorado em escrita criativa da PUC, professor Caio Ritter, e a psicanalista Ana Cristina Pandolfo. Cada um terá 20 minutos para expor suas ideias e depois abriremos o debate. Agradecemos o Espaço Unicinos e o 18 Café pela acolhida e convidamos todos a acompanharem essa aventura. Com a palavra, o professor Caio Ritter. Então, boa noite para todos, todas na verdade, né? São só mulheres aqui com a gente hoje. E queria agradecer também, né, o convite para estar aqui para conversar, enfim, falar um pouquinho sobre o Peter Pan. Eu vou me ater, na verdade, tentar me ater, meio difícil, mas tentar me ater mais nos caracteres do livro enquanto objeto literário, né? E deixar para a colega aí o mergulho mais na psicanálise, na psique dos personagens e tal. Acho importante, né, quando a gente pensa o objeto, o livro, né, pensar também o seu processo de produção, né, que muitas vezes a gente esquece que por trás de um texto, né, existe todo um contexto que vai fazer com que esse texto vire e se torne um objeto, né. É interessante que o James Barrie, quando ele pensa o Peter Pan, ele não pensa como um livro para a infância, né? Hoje, inclusive, a gente percebe, de certa forma, um certo preconceito em relação à literatura para a infância, como se a literatura para a infância fosse algo muito simples de se fazer, né? A gente costuma dizer, inclusive, que outros... vamos pensar em concursos literários, né? Que os concursos literários para adultos, normalmente, eles são por gênero. Melhor livro de poesia, melhor romance, melhor livro de contos. Para a infância e para a adolescência, isso não existe, né? O melhor livro infantil, o melhor livro juvenil. Então, muitas vezes pode um livro juvenil, um romance juvenil está concorrendo com um livro de poesia juvenil, né? O que é muito estranho, na verdade. Então, a gente costuma dizer que o texto para a infância e para a adolescência, ele não se caracteriza pelo seu gênero, ele se caracteriza pelo seu público, né? O que é muito estranho, de certa forma, né? E quando o James Barrie pensa, né, o Peter Pan, ele não tinha esse nome, né? Chamava-se, se não me falha a memória, o Pequeno Pássaro Branco, alguma coisa assim. E a história do Peter Pan era um conto dentro desse livro, que era um livro para adultos, né? Em determinado momento ele pinça esse conto, né, e produz um outro... E lá o Peter Pan, nesse conto, ele era um garoto que conduzia, na verdade, para a morte, né, aquelas crianças que ficavam esquecidas no parque, né, no Kensington Park. Então, ele depois reescreve esse texto separado desse romance, com o título de Peter Pan em Kensington Park, né, que era um texto bastante lúgubre, bastante... se a gente fosse pensar para a criança de hoje, não se enquadraria, né? Era um texto que não era destinado para o público infantil e tal. Depois ele acaba organizando esse texto para o teatro, né? Esse conto, vamos dizer assim, com muita improvisação. Então havia um roteiro e os atores davam conta desse roteiro, criando as falas, as vozes e tal. Aí em 1911 ele vai produzir o texto, então, tentar dar forma a esse texto, que ele vai chamar de Peter Pan, Peter e o Andy, na verdade, né? Nós temos uma edição da Companhia das Letras que é com esse título, Peter e o Andy, mas é basicamente essa mesma história que a gente tem nas outras edições, né? Eu tenho aqui, na verdade, a primeira tradução, né, para o português, que é feita por uma escritora chamada Ana Maria Machado, né, que é a primeira tradução. Tanto é que ela chama Peter Pan o livro, né, em virtude de que nós não tínhamos uma versão, na verdade uma tradução, nós tínhamos versões adaptadas pelo Monteiro Lobato, né, e outras, mas não tínhamos uma tradução do original, né, do Peter e o Andy. Quando ele lança Peter e o Andy em 1911, é um fracasso total, né? Por que é um fracasso total? Porque o texto se dirige
propõe-se que se dirija para a infância, mas o texto não conversa, não dialoga com a infância de então, né? Ele usa um vocabulário um pouco mais erudito, ele usa temas que não são bem vistos para o universo da infância, né? E aí ele reescreve mais uma vez, né? E essa versão, então, que vocês tiveram acesso, que a gente tem acesso, que chama-se Peter Pan. É interessante a gente entender a gênese desse texto, né? Porque ele é um texto que não nasce para a infância, mas que hoje está muito ligado, né? A gente pensa muito Peter Pan como um texto para a infância, né? E interessante que eu estava conversando com as gurias aqui antes dessa mesa, desse momento, e nós estávamos falando sobre isso, né? Quando a gente mergulha no Peter Pan, a gente se surpreende porque a gente tem uma visão um tanto idealizada, né? Que vem muitas vezes lá do Peter Pan da Disney, né? Como aquele garoto corajoso, feliz, que não quer crescer, que luta contra o Capitão Gancho e o vence e tal, uma criatura bastante simpática, né? Agora, se a gente for no texto, ele não é tão simpático assim, né? Ele é um garoto prepotente, ele é arrogante, ele não aceita o ponto de vista do outro, né? Enfim, não é o ideal, né? Vamos dizer assim, da criança que a gente pensaria, né? Eu separei, na verdade, eu disse para vocês que eu pensei em falar mais dos aspectos literários do texto, né? E quando eu penso um texto literário, eu sempre gosto de pensar a gênese, o nascimento desse texto, né? E aí a história, a pesquisa histórica que vai nos dar, às vezes nos dá mais, às vezes nos dá menos, né? Até pesquisando a biografia do James Barrie, dizem os biógrafos que Peter Pan, na verdade, nasce pelo fato de um irmão dele, de 14 anos, ter morrido prematuramente e a mãe ter dito, né? Teu irmão, David, é um garoto que não vai crescer nunca. E daí teria vindo a ideia do Peter Pan, esse menino que não cresce, né? Um outro dado, quando eu procuro me acercar de um livro, é o que eu chamo de arquitetura literária, né? Ou seja, arquitetura textual. Como é que o escritor pensa e organiza esse universo ficcional, né? Uma das primeiras opções que o escritor tem ao organizar o seu texto é escolher o ponto de vista, escolher qual é o narrador dessa história, né? E o James Barrie, quando eu li pela primeira vez o Peter Pan e me fascinou sobretudo o narrador que ele escolhe para contar essa história, a teoria da literatura costuma chamar de narrador intruso, né? Essa semana, inclusive, eu estava lendo uma outra nomenclatura num grupo de oficina literária para a infância que eu coordeno e falava num narrador que me parece que tem tudo a ver com o Peter Pan, que chamava de um narrador da ancestralidade, aquele narrador que tem uma marca da oralidade, que vai tentar resgatar histórias um tanto arquetípicas, né? E me parece que o narrador que o Barrie usa, né, para dar esse ponto de vista, é esse narrador que remonta lá a tradição da narrativa oral, né? Mas dentro da tradição da literatura, ele é chamado de narrador intruso. É aquele narrador que ele tem uma onisciência da história, dos personagens, e ele tem consciência de que ele está contando uma história, né? Não é aquele livro que a gente mergulha no texto e esquece que tem uma voz que conta a história, né? No Peter Pan, a voz do narrador ela está sempre presente, né? E, inclusive, em alguns momentos antecipando a história, né? Dizendo, olha, tem aquele episódio, né? Que o Peter dá uma moeda para Wendy, é um spoiler, tá? Para quem não olhou o texto, é spoiler. Ele dá, se bem que ele dá spoilers para a gente nesse sentido, né? O próprio narrador, né? Um narrador que vai dando spoiler. Vai acontecer tal coisa. Não te preocupa, né? Tem um momento que, inclusive, ele diz, né? Não te preocupa que no final tudo vai sair bem, né? E aí remonta também essa tradição da literatura para a infância, né? Que fica aquela marca, né? Do e viveram
felizes para sempre. Ou seja, não te preocupa, né? É meio que um acordo tácito que a literatura para a infância faz com a criança, né? Tu vai padecer, tu vai sofrer junto com a Cinderela, com a Branca de Neve, com essa gente toda aí, mas não te preocupa. No final, eles vão viver felizes para sempre, o mal vai ser punido, né? E o bem vai resultar vitorioso. Tem gente, inclusive, que critica esse tipo de estrutura, né? Mas aí a nossa psicóloga vai depois dizer se é verdade, isso que eu ouvi certa vez, que para a criança é fundamental, né? Esse final harmonioso, esse final feliz, para que a criança possa ter uma perspectiva positiva, né? Diante da vida e diante dos sofrimentos que ela vai enfrentar. Não tem como a gente tentar protegê-la, né? Como a Wendy tenta, de certa forma, proteger os meninos perdidos, né? Então, esse tipo de narrador, na verdade, ele vai estabelecer uma função metalinguística, ou seja, ao mesmo tempo que ele está contando a história, ele está problematizando a própria história, né? Então, ele vai dizer, olha, a Wendy agora vai pegar essa moeda e vocês vão ver que daqui a pouco, lá adiante, vai ser super importante. Prestem atenção nisso aqui, né? Esse narrador, na verdade, se a nós, adultos, ele nos puxa para dentro do texto, né? E faz com que a gente seja, de certa forma, partícipe desse contar a história, vocês imaginem isso com a criança, né? Quer dizer, a criança entra de fato, mergulha de fato naquele universo da Terra do Nunca, né? Então, esse narrador, ele vai mostrar esse processo racional da escrita. Tem um teórico, né, que ele, de Frenes chama, ele diz que praticamente o escritor, quando ele produz um texto, ele pensa a escrita praticamente de duas formas, né? Um seria o poeta inspirado, o escritor inspirado, que é aquele que acredita, e muita gente acredita isso em relação aos escritores, né? Que os escritores são pessoas iluminadas e que um texto desce como se ele fosse apenas um aparelho e aquilo incorporasse nele, né? E tem escritores que dizem isso, eu escrevi de supetão, eu estava lá em casa, veio a ideia e eu jorraram 100 páginas, assim, né? Me tranquei lá e veio tudo, assim, prontinho e tal. Esse é o narrador, o poeta inspirado. É aquele que acredita que o processo de escrita, ele está além dele, né? E tem o poeta artesão, que é o escritor artesão, que é aquele que pensa o processo de escrita de uma forma racional, né? E me parece que esse narrador, eu não sei se o James Barrie pensa de alguma forma dessas, né? Se ele pensa que o processo de produção é racional, mas o narrador dele é esse escritor, esse autor, que se pensa como alguém que sabe que está contando uma história, né? E é interessante que, inclusive, ele vai dizer em alguns momentos que ele dá a entender que ele esteve na Terra do Nunca já, né? Ou seja, porque ele já foi criança também, né? E o território da Terra do Nunca, esse cenário que ele cria, de certa forma mítico, né? É um cenário onde só se pode penetrar quando se é criança, se tem a capacidade, o poder ainda, né? De voar na imaginação. Então, esse narrador, ele vai fazendo essas antecipações, né? O que para a literatura para a infância é, de certa forma, uma inovação, né? Porque a teoria da literatura para a infância, ela diz que o adequado é que a história seja contada com início, meio e fim, né? E o James Barrie, ou o narrador dele, vai fazendo essas antecipações, esses recuos, né? Bem interessantes, assim, que problematizam, na verdade, o próprio ato de narrar uma história, né? Só que ele faz isso numa medida exata, né? Porque o narrador intruso, eu sempre acho ele muito chato, né? Porque o narrador intruso, ele entra na história, ele faz comentários sobre a história, sobre a postura das pessoas, e no James Barrie, no Peter Pan, isso é feito numa medida muito bem feita, vamos dizer assim, né? Que a mim, pelo menos, não incomoda. Eu não vi nunca ninguém se sentir incomodado pelo esse narrador, ao contrário, né? Então ele vai conversar com o leitor, né? Ele vai apaziguar muitas vezes o espírito do leitor, ele vai conversar com o próprio personagem, ele vai tecer comentários. Tem momento do Piuí, né? Ai, pobre Piuí, né? Se o Piuí soubesse o que vai lhe acontecer, Piuí não iria lá, mas Piuí não sabe, eu não estou na ilha, eu sei o que vai acontecer, né? Eu estou contando a história, mas eu não posso avisar o Piuí
porque eu não estou na ilha, né? Então vai acontecer e azar do Piuí, paciência, né? Então esse jogo é muito interessante, né? Que o narrador faz com a gente, né? Nesse sentido ele vai atiçar a fantasia. Até tem um momento que ele mostra bastante consciência dos, vamos dizer assim, dos 3 vértices, né? Que um texto literário precisa ter para acontecer. Ele diz assim, ela despertou com um grito e viu o menino. Não sei como, mas na mesma hora ela soube que era Peter Pan. Se você, ou eu, ou Andy, qualquer um de nós estivesse lá acordado nessa hora, teríamos visto que ele era muito parecido com o beijo da senhora Darling, né? Então vocês veem, ele diz, se você é o leitor, né? Ou eu sou o narrador, ou o Andy é uma das personagens, né? Então ele consegue perceber claramente esses 3 vértices, né? Para que um texto possa de fato acontecer. A gente precisa de um autor, ou de um narrador, precisamos de um leitor, precisamos de personagens. Quando nós temos essa tríade, de fato a literatura acontece. Alguém que conta a história, alguém que a escuta, que a lê, e essa história precisa de personagens para se sustentar, né? Para se construir, enfim. Vocês viram que eu botei um monte de papelzinho ali, mas eu só tenho 20 minutos. Depois a gente... Queria falar um pouquinho, então, a arquitetura, ou seja, como essa história está construída, né? É interessante também que eu poderia dizer que ela tem 2 partes, né? Uma pequena parte inicial que na minha concepção pega os 2 primeiros capítulos, que é a vida sem a fantasia, vamos dizer assim, né? A senhora Darling até vai dizer, né? Tudo estava feliz, tudo estava tranquilo, até que Peter Pan apareceu, né? E aí a gente tem uma preparação para a entrada dele, né? Até o início do texto eu não sei como é que funciona para a infância, porque eu achei meio paradinho, né? Vai mostrar aquela família, aquele pai muito voltado para a questão da grana, do cuidado. Há uma leve ideia ali, né? De que, bom, as crianças, nós vamos permitir que as crianças nasçam, se elas nascerem nós vamos ficar com elas ou nós vamos abandoná-las, né? Por causa da questão do dinheiro. O pai computa tudo, né? Vai ter sarampo, vai ter catapora, vai ter não sei o quê. E a senhora Darling, ela está desejosa de ter crianças, né? Só que ela desenha as crianças sem rosto, porque ela ainda não sabe que crianças são essas, e ela de certa forma negocia com ele, né? Para poder ter a menina, para poder ter o Andy, depois os garotos, enfim, né? As próprias crianças encenam isso em casa, né? Não sei se vocês lembram da cena que o Andy e o João estão brincando de pai e mãe, e aí o menino vem do banho e ele diz, tá, mas eu, agora tu já era. Ah, não, mas eu gostaria de nascer e tal. E aí a mãe diz, não, então tá, então tu... Ah, mas eu sou menino ou sou menina? Ah, tu vai ser menino, tem certeza, né? Ele tem dúvida, na verdade, se a mãe o deseja. A presença da mãe está muito forte no texto o tempo todo, né? E a presença das mulheres, na verdade, né? Porque eu lembro que quando, e até hoje, né? Embora o nome do livro seja Peter Pan e o Peter Pan dê nome ao livro e seja visto como um protagonista, na minha concepção de leitor, a grande protagonista dessa história é o Andy, né? Porque o Peter Pan, ele literariamente falando, tá? Ele é apresentado de um jeito e ele termina o livro e ele está igualzinho. Ele não tem uma história que o faça se construir como personagem, né? Ele é igual, é o que a gente chama de personagem tipo, personagem plano, né? O Peter Pan é aquilo ali. A Wendy não, né? A Wendy está vivendo um drama, né? Quando ela atinge os 2 anos, a mãe até diz isso, né? Uma criança quando chega aos 2 anos é o começo do fim, né? É o começo do fim. A minha mulher disse que quando leu a nossa filha, uma delas estava com 2 anos, e ela olhou para a guria e disse, meu Deus, mamãe deve ser terrível, é o início do fim, né? E aí o que acontece? Ela sabe, né? A Wendy sabe que ela vai crescer e ela quer crescer.
né? Diferente do Peter Pan, a gente poderia até dizer que ao mesmo tempo que eles são protagonistas, eles são de certa forma antagonistas, né? Porque a Wendy, ela sabe que ela quer ser mãe, ela brinca com esse papel de mãe, né? Que era 1915 por aí, basicamente era o papel que era destinado à mulher, né? Ela é feliz com isso, com esse papel que a sociedade impõe para ela. Ela é feliz com isso, ela não sente como um peso, ela cuida dos irmãos, né? Ela brinca já de ser mãe. Ela vai para a Terra do Nunca com a promessa de ser mãe, né? O Peter Pan seduz ela com duas coisas. Ele diz: você vai voar, né? E você vai poder cuidar dos meninos perdidos, fazer a cama para eles, cerzir a roupinha deles, né? Tudo que seria o papel feminino, então, na época, né? Então, a Wendy, diferentemente do Peter Pan, ela deseja crescer. Ela vai para a Terra do Nunca, talvez, simbolicamente, para se despedir da infância, né? E aí a gente se dá conta que a mãe já esteve lá na Terra do Nunca, né? Ela lembra um pouquinho do Peter Pan, parece que ela já ouviu em algum momento, né? E nós temos nesse sentido uma narrativa circular, né? Ao mesmo tempo que nós teríamos duas partes, né? Antes de Peter Pan e depois que o Peter Pan entra na história deles, a gente tem uma narrativa circular, né? Ela começa com Peter Pan aparecendo e, entre aspas, seduzindo a Wendy. Eu digo entre aspas porque na minha concepção ela é que seduz ele, na verdade, ela é que abre espaço para que ele queira vir à janela dela e que ele queira levá-la para a Terra do Nunca, né? Sobretudo quando ela está narrando histórias, né? Até tem um fragmento bem bacana aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu acho lindo, acho uma das partes mais lindas do livro. Eu sou míope e fica difícil, mas agora eu achei. Essa parte eu acho muito linda, assim, né? Peter não conseguia entender, mas o Wendy compreendeu e só ficou um pouquinho desapontada quando ele admitiu que vinha sempre se sentar do lado de fora da janela do quarto deles, mas não era para vê-la, era para ouvir histórias. É que eu não sei nenhuma história, sabe? Nenhum dos meninos perdidos conhece nenhuma história. Mas isso é horrível. Você sabe por que as andorinhas só fazem ninhos nos beirais dos telhados? É para poderem ouvir histórias. Ah, Wendy, sua mãe estava contando uma história tão bonita, aí vocês dormiram e ela parou. Qual? A do príncipe que não conseguia encontrar a moça que usava o sapatinho de cristal. Peter, exclamou Wendy, toda animada, essa história era da Cinderela, depois ele encontra a moça e eles vivem felizes para sempre. Peter ficou tão contente que se levantou do chão onde estavam sentados e correu para a janela. Onde você vai? Perguntou ela preocupada. Contar aos outros meninos. Não vá, Peter, implorou ela. Eu sei tantas histórias. Foram essas suas palavras exatas. Por isso, ninguém pode negar que foi ela quem o tentou primeiro. Então a Wendy me parece que na minha concepção é a grande personagem do texto, na verdade. O texto talvez devesse se chamar Wendy e não Peter Pan, né? Porque ela de certa forma faz com que o Peter Pan queira levá-la para a Terra do Nunca, porque só indo para a Terra do Nunca ela vai poder fazer o ritual de se despedir da infância, né? Ritualizar a infância lá naquele universo mágico de piratas, de sereias, né? De fantasia, de perigos também, né? Pela figura do gancho, enfim. A Wendy, então, ela apresenta alguns papéis, me interrompe quando acabar o meu tempo, ela apresenta alguns papéis que são da mulher, de certa forma, né? Se a gente pensar lá em 1915, quando o texto é escrito, né? Esse papel de contadora de histórias, né? Que está lá na origem, né? Dos mitos gregos, com a Penélope e tal, né? Essa mulher que é tecelã, que tece a vida a partir das histórias que ela conta, né? Que se narra e narra os outros, né? E a Wendy é essa mulher, né? Ela vai lá para a Terra do Nunca para contar histórias para eles, né? Ela é mãe, né? Ela repete todo o papel da mãe, aquela que zela, aquela que cuida. Todos aqueles meninos, e é interessante que são todos homens, né? Todos os meninos que foram os meninos perdidos, na verdade, para quem não lembra da genealogia deles, são crianças que se perderam, que as mães deixaram cair dos carrinhos, ou as babás, as empregadas, e se esqueceram deles, né? Então Peter Pan carrega eles para a Terra do Nunca, né? Interessante também que cada criança tem a sua Terra do Nunca, né?
Ou seja, a Terra do Nunca é um espaço de imaginação, de fantasia. A Terra do Nunca do João é diferente da do Miguel, é diferente da Wendy, né? E um outro papel que me parece presente ali também, e aí, de certa forma, ele surge em oposição ao papel da Sininho, né? A Sininho, aquela fada que já é uma mulher, vamos dizer assim, feita, né? Embora ela seja pequenininha, na Disney ela é toda fofinha, toda delicadinha, né? Ela é tri do mal, né? Porque ela é uma mulher que conhece já os meandros, né? Da sedução, né? E ela é apaixonada pelo Peter Pan. Ele é um tapado, na verdade, todas elas, né? Todas elas querem ele, né? Mas ele não consegue se dar conta disso. Ele é muito infantil, né? Porque ele não cresceu e tal, não atingiu a maturidade, nem quer, né? Diferentemente da Wendy, que deseja crescer, o Peter Pan não quer crescer, né? E quando se fala na possibilidade dele crescer, ele acaba fugindo, dizendo... Tanto é que ele diz, né? Ele diz que ele foi para a Terra do Nunca porque quando ele soube que ele iria crescer e o pai diz para ele o que ia acontecer com ele quando ele crescesse, ele não queria. Então ele acaba fugindo, né? E embora tenha essa carência, essa necessidade de mãe, como os meninos perdidos têm. E a Sininho vê nele, na verdade, um homem, né? Mas ele não se vê como homem. E ela vai, na verdade, inclusive arquitetar, tramar a própria morte da Wendy para poder, por ciúme, na verdade, do Peter Pan. E a Wendy ainda é essa menina inocente, né? Poderia-se dizer que ali nós teríamos uma mulher, o papel de uma mulher mais sedutora. Na literatura, normalmente, ou a mulher é a santa ou a mulher é a puta, né? Normalmente ela é representada dessas formas, ou ela vem para destruir, né? Ou ela vem para santificar, para trazer harmonia, né? É meio difícil ter um meio termo, assim. E aqui nós temos esses dois papéis, de certa forma, que se contrapõem, né? Que se chocam e tal. E para encerrar rapidinho, na verdade, o que comprova, de certa forma, esse desejo da Wendy de crescer é que ela retorna, né? Ela retorna com seus irmãos e traz todos os meninos perdidos juntos, e o Peter Pan se recusa e volta para a Terra do Nunca, né? Então esse movimento, né, circular permanece, ou seja, Peter Pan segue na Terra do Nunca, né? E segue atraindo crianças para lá e levando as crianças para lá, e essas crianças ou ficando, as crianças que se perdem, né? Ou voltando. Tem esse dado também de certa, entre aspas, crueldade no texto, né? Quando a gente pensa o universo adulto, né? De uma mãe que deixa seu bebê cair do carrinho e chega em casa e não se dá conta, né? Esquece da criança, né? Poderia ser talvez até uma crítica, de repente, em relação à infância, que a infância está ali à mercê dos desejos do adulto, não sei. Mas a gente é só para começar aí, né? Vamos passar para a Ana, então. Então, quero agradecer, né, a Regina pelo convite, a diretoria de divulgação, né, a Kátia Radke e a Sociedade Psicanalítica por abrir esse espaço e seguir mantendo esse espaço, que eu acho que é super rico e importante, de intersecção com a cultura, de oxigenação, né? E a gente sai enriquecido e troca, e é muito bom ouvir, né? E pensar junto, né? Então, assim, ó, eu queria um pouquinho de pó mágico para ver se eu conseguia me desprender do texto escrito e conseguir falar. Então, eu vou tentar dar uns voozinhos e vou de vez em quando aterrissando aqui para me nortear. Porque acho que é muito importante a gente conseguir, né, conversar sobre, né, não ficar trazendo uma teoria densa e complicada, né. Mas, assim, reler o Peter Pan foi, para mim, assim, uma tarefa super divertida. E, claro que a gente, a partir do convite, eu tinha uma tarefa que era, né, tecer algum tipo de comentário que fosse interessante, inspirador. E eu me senti meio que fazendo uma arqueologia, assim, no texto, né? E me dei conta de um aspecto óbvio, né? Assim, mas do campo que é estabelecido
a partir da subjetividade do leitor, porque assim, essa é uma história que eu li em diferentes momentos da minha vida, desde criança, adolescente, depois li para um filho, depois li para outro filho, e no consultório eventualmente a gente tem pacientes que trazem o Peter Pan, e agora nesse momento, então assim, como em cada momento, tanto da minha vida como com cada um dos leitores, a gente vai conseguir construir uma terra do nunca, como ele diz no texto, né? E vai poder conceber ou se identificar mais ou menos com cada um dos personagens. Então, e a partir de um aspecto que eu vou trazendo um pouco na minha fala, que é assim, a gente também vai se relacionando um pouco através do personagem com o autor, né? E inferindo e tentando construir algum sentido, né? Da função da escrita também para o autor, né? Que eu acho que é um tema que nos interessa, porque fala muito da possibilidade de representação verbal, né? O acesso a uma representação verbal que passa obviamente, pela representação escrita. Então, assim, é uma temática atual, né? Há mais de 100 anos. A gente tem uma atualidade nisso. Foi através da Disney, a gente sabe que a filmagem assim atenuou muitos desses traços que tu trouxeste, né? Assim, sim, tinha uma questão assim muito mais integrada e não maniqueísta, né? Era muito mais Game of Thrones, eu acho, né? Personagens mais como o humano é carregado do bem e do mal e com as suas questões mais ou menos, né, encaminhadas e nem sempre, né, apaziguadas, com muitos conflitos, né. Então esse é um aspecto que eu acho muito interessante. E a questão assim de ser um mito moderno, porque ele eterniza, né? Eu tinha um filho que se vestia de Peter Pan, né? Então assim, puxa, mas faz 100 anos que essa história foi escrita. E assim, a gente sabe que os teatros lotaram por sei lá quantos anos na Inglaterra assistindo, foi um grande sucesso e segue sendo, né? Quantos filmes já tiveram e quantas, né, versões, enfim, até concurso, né, para continuidade do Peter Pan. Eu imaginei assim fazer o meu comentário mais ou menos como um voo, né? Eu me vi assim voando para a Terra do Nunca e enxergando diferentes aspectos para comentar dessa ilha, né? E todos curiosos e todos interessantes, e eu fiquei um pouco assim seduzida e tentada a comentar um pouquinho de tudo. Então assim, a gente tem a temática da criança que não quer crescer, que é clássica, então me vi voando ali por cima disso, entro ou não entro, né? A gente tem a temática das fadas, que é encantadora, que é quando uma criança sorri, nasce uma fada, que é todo o encontro original da criança com a sua mãe, aquele encantamento primário, né? Aquela sedução mágica que cria a ilusão, né, de que o bebê cria o objeto. A gente tem toda a questão desenvolvimental da Wendy, né, da saída da adolescência dela, essa ruptura, essa dificuldade. Sim, ela desejava muito ser mãe, mas é muito difícil abrir mão, né, desse universo infantil e os lutos inerentes a isso. Então, portanto, a Terra do Nunca serviria como um belo refúgio, nem que seja provisório, né, para então se enfrentar essa vida adulta tão cheia de contas a pagar e despesas e tal, né. A gente tem a temática paterna, eu voando ali, né? Onde é que eu vou aterrissar, né? Temática paterna que é uma temática ali muito interessante, que traz tanto o Sr. Darling, como tu mencionaste, que é fragilizado, bobo, que rivaliza com os filhos, preocupado com as contas, que não empatiza, e tem o Capitão Gancho, poderoso, forte, e que faz toda uma questão assim assustadora e ao mesmo tempo sem a mão, com o seu gancho, ou seja, castrado, e muitas vezes tirado como bobo, né, pelo Peter Pan. Então, assim, desmoralizado e tal, né. A temática da sombra é outra, que daria, assim, pano para manga, que traz muito, assim, a partir do viés da psicanálise, toda a questão do duplo, né, do estranho e paradoxalmente conhecido de nós mesmos, né,
E um universo sem o qual a gente não se reconhece também como ser humano, então se perder de si mesmo e ter uma mãe que costure, que faça uma costura e que integre a personalidade. A cena é muito bonita, né, da Wendy costurando a sombra. Mas e aí eu voltei para mais ou menos convergindo contigo assim para a questão do materno, né, na obra, né? Então assim, parei, não é aqui que eu vou mergulhar o meu voo, né, nesse lugar para a gente se embrenhar um pouquinho nos minutos que a gente tem aqui, princípio de realidade, né? E a gente tem então a senhora Darling, tem a Naná, né, que é a babá, a cachorra, tem a Wendy mas, assim, basicamente, a gente tem dois modelos muito antagônicos, né? Assim, a minha fala eu chamei mais ou menos em encontros e desencontros com o materno, em Peter Pan, né? E a gente tem dois modelos antagônicos que seria supostamente a senhora Darling, que é essa mãe cuidadosa, empática, às vezes até um pouco intrusiva, na minha concepção, porque ela quer saber a fantasia está passando na cabeça dos filhos ali, ela é um pouco invasiva, mas de qualquer forma ela consegue ter uma acolhida, ela brinca, ela conta histórias, ela tem essa possibilidade e ela fica num lugar então idealizado, né, nessa história. E do outro lado a gente tem uma mãe que deixa um bebê cair, que esquece desse bebê, fecha a janela e, além disso, coloca outro no lugar, no berço dele, que é a mãe do Peter Pan, né? Que seria a mãe do Peter Pan órfão, né? Como tu comentaste, me chamou muito a atenção, é uma leitura, assim, que não fica tão clara, mas durante toda a obra aparece a ambivalência na parentalidade. Em muitos momentos aparece mães que deixam bebês cair, mães que se preocupam, pais que não sabem se vão poder ou não sustentar. E essa é uma questão muito importante que precisa ser pensada e que está ali, né? Sobre o exercício da parentalidade, né? Então, assim, a questão que eu levanto para a gente pensar juntos, assim, para a reflexão maior, né, já bem embrenhada nessa questão da relação primitiva da mãe com o bebê, né, e qual seria, então, a relação da Terra do Nunca com essa situação de vida, de início de vida do Peter Pan? Por que a Terra do Nunca existe e qual a relação disso com o início de vida do Peter Pan? E a hipótese que eu levanto, então, tá, é que a Terra do Nunca funcionaria como um refúgio psíquico, tá, inspirada no autor que a gente estuda, que é o Steiner, né, e que essa seria a única forma possível do Peter Pan sobreviver, construindo esse refúgio. Do contrário, talvez ele não sobreviveria. Então, o refúgio, não como muitas vezes a gente escuta, assim, síndrome de Peter Pan, de um jeito pejorativo, como se fosse uma escolha, ou como se fosse algo, entre aspas, preguiçoso, ou como uma negativa ao crescimento porque é ruim. Não, é porque não dá, né? É porque é impossível, né? Porque é insuportável, né? Do contrário, não sei, essa é a hipótese que eu levanto, né? O Steiner, esse autor, eu vou ler rapidinho, assim, só uma citação dele. Ele trabalha com esse conceito para tentar entender os mecanismos que alguns pacientes utilizam para criar estados mentais que proporcionam proteção contra ansiedade e sofrimento. Então, essas pessoas se retiram para esses lugares onde buscam se esconder. São refúgios, ele diz, retiros, abrigos, santuários ou portos seguros. Esse autor diz que se esses estados se prolongam, o desenvolvimento fica comprometido. E a gente tem aí a situação perfeita, né, do Peter Pan. Ele fica com o desenvolvimento estagnado, né, em suspenso. A vivência, né, de ameaça frente ao que desperta o contato desencadeia uma busca por solução. Então, se recolhe para o refúgio para evitar ou o enlouquecimento ou então o desespero depressivo. Então, é uma solução, é um estado provisório, um estado em suspensão provisória que precisa ser mantido e que retira a criança ou o adulto do seu desenvolvimento normal, mas ao mesmo tempo a protege, né, de dores maiores.
O Peter Pan, então, ao ir para o seu refúgio, ele fica abandonado. De novo, ele se retira do abandono, mas ele fica abandonado mais uma vez a si mesmo, né? E esse abandono, então, representando a retirada, é um desinvestimento, talvez um ressentimento por essa janela que foi fechada, né? É uma terra do nunca, né? Que traz o nunca em seu nome, né? A negativa. E aí eu pergunto, seria uma alusão ao nunca do materno dele, né? Nunca, né? Ter mãe. O Peter fica enredado, então, nessa compulsão à repetição de uma temporalidade congelada. Ele fica preso nessa temporalidade que não acontece, né? Nunca e sempre aprisionado e refém do seu próprio escape. Aqui eu queria acrescentar uns dados biográficos, tu comentasse algumas questões da biografia, né, do Barry, né, e eu acho delicado muitas vezes fazer isso, porque a gente não conhece a pessoa, né, não é um estudo de caso, mas a gente pode pensar que talvez entender algo da vida do Barry possa nos ajudar a compreender o Peter Pan e nos ajudar a compreender algumas pessoas que passam pelo que o Barry passou. Então, nesse sentido, poderia ser produtivo, né? A gente sabe, então, né, da morte do irmão dele, como tu comentaste, né? E que ele teve uma mãe que ficou enlutada por muito tempo. E ele pode, sim, ter sentido essa mãe como fechando a janela para ele, né? E é esse menino que busca a janela aberta depois de vê-la fechada e a mãe voltada para outro filho. Esse filho poderia ser o filho morto, né? Que está no lugar de um bebê que ele nunca pôde ter lugar na mente da mãe, né? O Peter Pan, no final da história, é o único a permanecer na Terra do Nunca, né? E então o final não é tão feliz, né? É um final melancólico, né? Porque ele não retoma. Depois teve filmes que mostram ele voltando, mas assim, ele fica lá, né? E aí o próprio Peter Pan conta a sua história nesse livro que tu citaste, White Birds. Ele diz assim: as mães teriam que pesar seus bebês como passarinhos até o 2º dia de vida. E a mãe de Peter esquece de pesá-lo, e ele esquece de pesá-lo até o 2º dia de vida, muito no início, né, do desenvolvimento. E ele então vai para Kensington Garden viver com os passarinhos, onde aprende a voar. Um dia ele volta para casa e encontra a janela do seu quarto fechada, outro bebê em seu berço, e resolve então ir para a Terra do Nunca. Muito triste, né? Então, revisitando a biografia do autor, a gente descobre um outro dado, né? Que a mãe dele, essa que perdeu o filho, ficou órfã de mãe com 8 anos de idade. Então, precisou ela assumir as tarefas domésticas cuidando do seu irmão, uma Wendyzinha, né? Uma pequena menina mãe, né? E esse nosso Peter Barry, né, falando então sobre essa profunda desilusão materna, ele diz assim para Wendy: Wendy, você está enganada sobre as mães. Eu pensava como você sobre a janela, então fiquei fora por luas e luas, então voei de volta, mas encontrei fechada. Minha mãe esqueceu tudo sobre mim. Minha mãe esqueceu tudo sobre mim, é sem registro, né? E tinha outro menino pequeno dormindo na minha cama. O paraíso então é criado, a Terra do Nunca, e mantido aí não como uma fuga assim conveniente, mas assim como um refúgio necessário, absolutamente necessário para evitar o contato com as dores das perdas, né? E diferente do que a gente utiliza quase de forma acusatória e banalizada, né, como um capricho, como uma escolha por não crescer, né, eu vejo justamente em Peter uma falta absoluta de opções, né? A ferida de Peter lembra então dores insuportáveis e todos voltaram menos ele, né?
Recorrer a refúgios é uma coisa bem conhecida. A gente tem Alice, né, no País das Maravilhas. A gente tem os Contos de Nárnia também, em que alguns lugares, ou um armário, ou uma árvore, servem como um escape, normalmente quando a situação da vida dessas crianças está sendo insuportável. Então, a gente vê que essa possibilidade de recorrer a refúgios, provisoriamente, ela pode ser estruturante, né? E ela é uma função muitas vezes necessária, né? A questão que aparece aqui de um jeito muito forte e que eu acho que a gente pode discutir é assim, quais são os destinos do luto. Primeiro, assim, os destinos do desinvestimento, né, numa primeira infância, primeiríssima infância, 2 dias de vida, né? E depois, quais os destinos do luto na infância, né? A gente tem um outro autor, que é o Ribari, que ele tem ele defende, né, uma teoria assim, de que os lutos na infância não são totalmente elaboráveis durante a infância e adolescência. Eles vão poder ter espaço de representação psíquica e elaboração, tal qual o Freud traz, assim, a posteriori, mais quando a criança, enfim, o indivíduo tem uma capacidade de representação mais simbólica, né? Então, a gente tem aí, talvez o Barry buscando já na vida adulta representar e dar um destino diferente para os seus lutos, né? Para os seus lutos transgeracionais, talvez, enfim, e conseguindo de uma forma magnífica, né? Porque é um conto eternizado e, mais do que isso, consegue fazer com que a gente, como leitor, aproveite o trabalho mental que ele fez e com uma grande capacidade, né, através da escrita e do simbolismo, está falando um pouco daquilo que todos nós temos, né? Eu acho que esse é o grande mérito, isso que confere, né, a qualquer obra o caráter de arte, né? É quando está dialogando de uma forma muito importante com todos nós. Bom, então, assim, para finalizar, né, assim, vou sair um pouquinho da Terra do Nunca, já estou quase na hora, né? E eu queria voltar um pouquinho, né, e pensar a propósito de situações, levantando o voo, voltando para a realidade, de situações de desamparo que a gente... limites, né, não só essas de luto, mas algumas situações de desamparo limite, e que podem levar à busca de refúgios, né? Eu comentei numa das aulas que eu dou com uma turma que eu ia trazer, né, a questão do Peter Pan, e um dos alunos lembrou do Michael Jackson, né, e da Neverland que ele criou, e uma infância também muito, a gente sabe de uma infância muito atacada, muito devastada, né? Um outro aluno meu falou do Fear or Missing Out, que a gente tem hoje nas redes sociais, que é essa terra do nunca que a gente tem, né, filtrada, editada, jovem, né, em que não tem lugar para um Capitão Gancho feio, né, castrado, que tudo pode ser, e que se usa filtros, então, para tirar rugas, né, e um lugar em que hoje em dia a gente tem um tipo de terra do nunca também, né. E... bom, enfim, uma pessoa sempre vai recorrer a refúgios quando ela se encontrar severamente ameaçada, né? A gente tem situações hoje em dia dos refugiados, né? E a gente pensa assim, são as terras-mãe que não puderam dar a devida acolhida e que essas pessoas vivem como janelas fechadas e que precisam se retirar. Esse é um problema atual, né? A gente tem, de fato, essas vivências. A gente tem... as crianças separadas de suas mães, a gente tem crianças atacadas pelas costas, né? A gente vive um tempo em que nos interessa pensar o grau de investimento que é recebido pelas crianças, né? Que atenção a gente está dando para essa primeira infância e que tempo a gente tem, né? Nessa vertiginosa rotina, né? Tempo de ler, de escrever, de conversar como a gente está conversando aqui, de olhar para um outro lugar que não seja a tela, né, de um iPad, de fechar os olhos e imaginar cada um a sua terra do nunca, né,
Eu não estou defendendo com isso um saudosismo, assim, né? Esses dias um dos meus filhos perguntou: mãe, como é que tu fazia sem o Google, né? Eu ia na enciclopédia, eu tinha a Barça, mas eu não estou nesse sentido, assim. Eu acho que a gente tem muitas coisas muito boas com o desenvolvimento tecnológico e a gente realmente se beneficia muito, né? Mas eu acho que a gente precisa também, assim, se dedicar a pensar o quanto de abandono, né? Já que a gente falou de Peter, de janelas fechadas, dos pais não conseguindo olhar para os seus filhos, o quanto de abandono também, né, esse nosso tempo nos impõe, né? Então, essa é uma discussão complexa, longa, né? Mas eu acredito que para o Barry escrever e conceber o Peter Pan ajudou ele a sobreviver, mais ou menos como Van Gogh também, né? Enquanto ele pintava vertiginosamente, ele sobrevivia, né? E eu acredito que ele deixou escrito, né, reverbera ainda hoje naqueles que têm espaço para leitura, né? Porque dialoga com as nossas necessidades de elaborar as nossas perdas. Eu penso ser importante a gente olhar para as consequências do desenvolvimento tecnológico, né, quando elas interferem no desenvolvimento infantil. E nesse sentido, então, a importância e o papel da escrita, da leitura, né, que vai auxiliar a significar, a nomear, a dialogar com a subjetividade, tempo, imaginação, e por mais espaços como esse, né, que a gente pode pensar. Para mim foi um presente fazer isso, foi assim desafiador e está sendo muito legal assim compartilhar isso com vocês. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra para vocês antes de sair falando. Você quer falar? Ou vamos passar? Vou passar para vocês então, para ver o que vai surgir. Em primeiro lugar, quero comentar os comentários do Caio, da Ana, né? Se bem que eu fiz uma outra leitura, né? Mais lúdica, mais recreativa, né? Então, acho que além do livro, né? Eu acho que suscita muitas ideias, muitos pensamentos. Eu acho que o comentário da Ana nos deixou assim, talvez um pouco impactados, assim, né? Tem que pensar um pouco. Mas eu fiz uma leitura mais otimista, assim, né? Mas, não, eu acho que, assim, quando a gente começa a ler o livro, é essa viagem, né? Na Terra do Nunca, né? Como disse a Ana, né? E eu acho que é um livro, assim, para mim, tinha todos os ingredientes de um bom conto infantil, assim, né? Principalmente a questão da ambivalência, né? Eu acho que, assim, o amor está muito presente ali, né? Mas tem a maldade, né? Tem a crueldade, né? Tem uma violência também, né? Eu acho que vai suscitando assim muitas emoções e muitos sentimentos, né? Eu acho que é importante, assim, eu acho que essa ambivalência realmente na idealização da mãe, né? Através da senhora Darling, né? E eu acho que essa crueldade das mães ou das babás, né? Enfim, que deixam os bebês cair, que não recolhem da mãe do Peter, né? Mas e que na Terra do Nunca só tem meninos, né? E aí ele diz para o Andy assim: não, as meninas não têm menina porque elas são muito inteligentes, elas são muito espertas, elas não caem dos carrinhos, né? Então acho que ele tem uma valorização do feminino, né? Que eu achei assim muito importante, que até o Andy disse para ele que ela adorava aquele jeitinho dele, né? Carinhoso, assim, amoroso, né? E eu acho que o Capitão Gancho também, né? Tão mal, né? Tão cruel, mas ele era frágil também, né? Ele tinha medo do tic-tac, ele tinha medo também, como é, de perder os bons modos, não é? Então sempre essa ambivalência, né? E a Sininho, eu achei muito interessante, né? Que ela era má, mas quando ela era má, ela era só má. Mas por outras horas ela podia ser boa, mas podia ser só boa. Porque como ela era muito pequenininha, os dois sentimentos não cabiam, né, naquele espaço tão pequeno, né? Então acho que tem uma questão poética, estética, assim, em toda a obra que eu achei assim, muito importante, né?
E que a gente sabe assim, ó, que o amor e o ódio está sempre dentro de todos nós, não é? Mas o que é importante é que eles não fiquem tão separados, né? Eles têm que estar sempre meio interligados, né? E ali eu acho que aparece bem essa dissociação, né? Mas eu acho que quando as crianças chegam na Terra do Nunca, elas vão reconhecendo a Terra do Nunca delas, né? E aí, como o Peter Pan também, né? Eu acho que na obra que tu diz nessa original, na Disney, não sei, que aparecia só o lado bom dele, né? E eu acho que no livro, na tradução agora que a gente tem, eu acho que aparecem esses dois lados, não é? Eu acho que isso torna, né, os personagens mais humanos também, não é? Não existe uma perfeição de caráter. Ele também, ele salvava as crianças quando estavam voando que eu caí, né? Mas ele tinha mais orgulho porque ele tinha feito essa proeza, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também, o Peter Pan não quer crescer, mas ele é um personagem que não tem preguiça, porque quando ele sai da Terra do Nunca, aquilo lá fica muito parado, muito sem vida, e ele chega agitando todo mundo, né? Então ele não tem preguiça, ele tem coragem, né? Ele enfrenta todos os desafios, né? E ele me pareceu um pouco assim também, um lado, quem sabe a criança que a gente tem que conservar dentro da gente sempre para viajar por terras do nunca, tá? E eu acho que o inconsciente, que também todos nós temos uma criança com seus traumas, né? O seu mundo primitivo, que faz parte da vida. Né? E eu achei o final interessante também, né? Porque quando ele volta com a Wendy, que ela já tem a filha, né? Ele leva a filha. E depois ele leva a Margaret, que era a filha da Wendy, né? Que ali no livro até diz que seria uma homenagem à mãe dele, que se chamava Margaret. E aí diz que ele iria continuar, não é? E aí eu penso como um inconsciente que também é atemporal, né? Ele está sempre... Não tem, vamos pôr assim, não tem um futuro, ele é atemporal, o passado está sempre no presente, né? Algumas coisas que me ocorreram, mas parabéns. Literariamente, a gente percebe isso, na verdade, como um texto circular, né? Ou seja, todas essas pessoas passarão pela vida, né? A senhora Darling, a Wendy, a Jane, a Margaret, a filha da Margaret e a filha da Margaret. Todas passarão pela vida, morrerão, enfim. Peter Pan não, né? Peter Pan segue lá na Terra do Nunca, aguardando, né, as próximas crianças que se percam e tal, né? Só que eu não consigo vê-lo como tu usaste a palavra abandonado, né? Que ele foi abandonado pela mãe, e lá na Terra do Nunca ele está abandonado de novo, e aí ele não volta, né? Eu sempre vejo ali como uma opção, né? Porque quando a senhora Darling diz para ele, né, não, tu fica aqui junto com os outros e tal, ele diz, não, eu não quero crescer, né? Até dentro da linha psicanalítica, eu queria de repente pudesse dar uma luz aí para nós nesse sentido, né? Ou seja, o não crescer do Peter Pan seria uma forma dele seguir se protegendo do abandono, ou seja, dele poder o tempo todo tá na Terra do Nunca, né? Porque uma coisa que chama atenção e não apareceu nem na minha fala nem na tua, e agora a colega estava falando ali, eu me lembrei disso, é que ele esquece as coisas, né? Ele esquece, ele não consegue reter, né? Então, é uma forma, talvez, também de se salvar, né? De se proteger do abandono, tu esquecer, né? Tu vive e tu esquece ao mesmo tempo, né? Isso é bastante interessante, né? De a gente pensar. E aí tem um momento que o Gancho pergunta para ele, né? Eles estão num duelo e tal, e o Gancho pergunta, Peter, quem é você? E aí a vozinha vem, né? E o Peter está escondido, ele diz, eu sou a juventude, eu sou um pinto recém saído do ovo, né? E aí o Gancho, quando ouve ele falar isso, o Gancho se dá conta que nem ele sabe quem ele é, né? O narrador diz, né? O Gancho se deu conta que o Peter Pan não tem a mínima noção, na verdade, de quem ele é, né? Que é um outro dado de esquecimento, até de falta de identidade, né?
porque diz também, quando descreve ele, diz que ele se veste com folhas, com o limo das árvores lá da Terra do Nunca, né? Ele é de certa forma uma parte da natureza, né? Ele é quase uma fada também nesse sentido, né? Até interessante que dizem, não sei se é lenda e tal, que a grande maioria das vezes ele foi interpretado no teatro por meninas, por mulheres, né? Inclusive no cinema, parece que a primeira versão foi uma atriz, né, que deu vida ao Peter Pan. Interessante pensar nisso também, né? Por que será, né? Eu também voei um pouquinho, mas eu fiquei pensando, eu fiz uma leitura muito melancólica, eu até conversei contigo antes, né? Para mim é um texto sobre luto, porque eu fui atrás da história do Barry, que achei uma história muito triste. E eu fiquei pensando onde é que está a realidade, né? E fiquei pensando no crocodilo, né? Todo mundo foge do tempo. E ele tem o tempo, né? Ele tem o relógio ali, o tic-tac, né? Então, o Capitão Gancho foge do tic-tac. O Peter Pan foge do tempo, todos fogem do tempo. O tempo marca a realidade, né? Marca o fim, né? E também fico pensando assim, que a questão do Barry, né? A questão do luto melancólico, né? O luto que ele nunca resolveu, a perda da mãe. E quando ele faz o Peter Pan, fiquei pensando o quanto ele não foi levado a escrever isso também, foi aquela brincadeira que ele fez com aquelas crianças todas no parque, né? Que a partir dali ele se inspirou para escrever, uma forma também de ele tentar sublimar essas perdas todas. E quando estreou a peça, né? Que é uma coisa que eu achei muito interessante, conta na biografia dele, que ele solicitou que tivesse 25 cadeiras, uma coisa assim, no teatro, e que aí ficaram aquelas 25 cadeiras ali, todo mundo esperando para começar a peça e tal, e quando estava para começar a peça, entraram 25 órfãos para assistir a peça. Então, eu acho que é uma forma também de trazer essas crianças perdidas da orfandade, como ele se sentia, né? Porque ele também foi uma pessoa que não conseguiu constituir laços afetivos, assim, mais intensos, né? E também depois ele doou grande parte, né, para o hospital, para crianças órfãos e coisas assim. Então, eu acho que tem essa história também, o refúgio, né? Esse refúgio que o Steiner fala, que é uma questão assim, para não enlouquecer, foi o que tu perguntasse, né? A pessoa não adoecer de vez, ela foge para esse refúgio, que eu acho que é a história do Michael Jackson, né? Então, enquanto ele pôde fugir para isso, e quando ele não pôde mais, foi o fim dele, né? Vou passar para a Anne. Eu entendi assim a tua questão, assim, eu acho é difícil a gente afirmar, né? Porque como cada um vai fazer a sua leitura, então é muito complicado assim a gente afirmar. A impressão que eu tenho é que ele não tinha opção de ir e que ele não suportaria isso que a Regina está falando, que está ligado assim à percepção do princípio de realidade, que pressupõe a passagem do tempo, a própria diferença, né, de gênero, a questão, né, das diferenças de papéis. Ali existe uma questão ali que é meio que um Big Brother, né? Tem a ausência de um cuidador, a ausência de uma figura paterna que organiza, né? Fica uma vivência assim de uma coletividade que se sustenta a partir de si, né? De uma irmandade que se sustenta a partir de si, né? E a minha impressão é que ele faz uma opção possível. Nesse sentido, talvez sim, né? Um outro aspecto que eu acho importante, assim, que tu perguntasse ali sobre a questão da Wendy, né? Eu li um artigo super interessante que já antigo, assim, americano, que fala que o Peter Pan seria um alter ego da Wendy, né? No sentido da assim, todas as limitações que uma menina tinha naquela época eram então transformadas em todas as permissividades e aprontações de um menino que seria, vamos dizer assim, um duplo dela, né? Assim,
um aspecto dela não realizado, né? Enfim. Mas a minha impressão com relação ao Peter é que ele não tinha opção, né? E aí, sim, ele fica nesse movimento circular, que é transitar dentro do possível, com contato com essa realidade, se abastecendo aos pouquinhos e trocando aos pouquinhos, né? Enfim. Alguém pergunta? Não, assim, é bem simples. Ele estava falando que ele ficou eternamente no mundo dele, né? E a minha pergunta é, o que permeia no texto a temática da morte, né? Porque ele ficar eternamente no paraíso, digamos, não era paraíso, mas era um mundo à parte. O que tem isso assim? O que passa da temática da morte nessa obra? O que eles... Enfim, como é que isso é apresentado para a criança? De que maneira é encarado nesse texto? Eu não sei, talvez a Ana seja mais adequada para falar sobre, né? Mas agora, quando as gurias estavam falando aqui, me veio a ideia de que, ao mesmo tempo em que o Peter fica o tempo todo na Terra do Nunca, e como ele é um desmemoriado, né, ele não consegue aprender o que acontece, me lembrei daqueles filmes, né, de que tem um filme, não é, que a criatura vive sempre o mesmo dia, né? Me parece que com Peter Pan é isso que acontece. Então, a gente até poderia pensar que ele é um prisioneiro do tempo, né, na verdade, porque ele está ali o tempo todo vivendo, de certa forma, uma mesma experiência, uma mesma vida, né, sempre um presente idealizado, e talvez por isso ele não seja uma opção, né, ele crescer, se ele crescer, ele vai ter que enfrentar determinadas coisas para as quais ele ele está despreparado, né? Acho que é um pouco por aí. E aí ele vive nesse Éden, né? Eterno, mas sempre desmemoriado do que ele já viveu. Tudo é sempre novo, né? Cada menina que ele leva para a Terra da Nunca, cada pessoa que ele leva para lá é sempre como se ele estivesse vivendo o novo, quando na verdade é o velho, né? É um ciclo meio Ouroboro, né? Aquela coisa da cobra que morde o próprio rabo, né? E não consegue sair desse circuito que de certa forma é mortífero, né? Nesse sentido, assim, porque ele não consegue. A Wendy consegue, o Miguel consegue, né? Eles vão lá, vivem. Os próprios meninos perdidos, eles são, entre aspas, resgatados. Exato, até vai dizer, depois tem um momento que diz no texto, quando eles forem para a escola e perceberem o que eles fizeram, eles vão querer ter voltado para a Terra do Nunca, mas não pode voltar mais, né? Que é um pouco com a gente, né? Pensa aí, a gente quer muito ser grande, né? A gente quer muito ser grande, aí quando a gente fica grande, vem os compromissos da maturidade, a gente, puxa, eu era feliz, a gente diz, né? E não sabia, né? Não sei. Essa questão do desmemoriado me chamou muito a atenção na leitura e realmente assim, me fez pensar da ausência dentro do Peter desse objeto, dessa constância objetal que garante aquela sensação que a criança pequena, quando vai para a escola, pensa assim, não, eu vou ficar aqui, mas minha mãe volta. Esse link já construído, essa ligação de segurança com esse objeto cuidador já construído, ele não tinha. Então, ele não guardava. Se ele não guarda, ele não evoca. E se ele não evoca, ele não lembra. Então, ele vivia enredado dentro do vazio dele, né? Porque a gente vai buscar as primeiras representações a partir das primeiras relações que se estabelecem afetivas com os cuidadores, né? Então... Muito lindo o trabalho de vocês, o livro também. Eu fiquei pensando muito no esquecimento, né? E me lembrei do capítulo 7 dos Sonhos, do Freud, onde ele coloca o esquecimento não como uma ineficiência de um aparelho psíquico, mas como algo protetor, né?
E aí, lembrando do refúgio que tu disse, dessa terra-mãe nunca, né? Pode ser, esse esquecimento pode estar protegendo ele de nunca ter tido uma mãe, né? Porque é se deparar com um desamparo tão né? Lá do início de 2 dias de vida e junto com isso um pai que não entra, né? Os homens frágeis. E aí, que saída ele tem? Não tem, é um final triste, porque ele não consegue sair dessa terra-mãe nunca, mas não tem outra saída possível nessa obra, né? Porque, além de uma carência primária, né? Que ele não pode nem lembrar, não tem história para ser lembrado, mas, nesse caso, esquecer é a melhor saída, né? Também não tem um pai que entre. Por isso que não tem saída, porque o pai não entra com a cultura, e aí ele vai fazer o quê? Né? Como é que ele vai ingressar na lógica do tempo? A lógica do tempo é a cultura, é a realidade, é a frustração, é a castração. Isso está impedido, não teve pai, né? E uma mãe com uma coerência muito, muito primária. Então, me parece que é a única saída possível. Se fosse outra, seria fantasiosa. Obrigada, está lindo o trabalho de vocês. Alguém mais? A Ana tinha colocado ali de alguns textos clássicos, né, da literatura para a infância, que estão na origem, na verdade, da literatura para a infância, como Peter Pan, Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E aí eu lembrei do Mágico de Oz, né? Todos têm essa fuga, de fato, para um espaço, para um refúgio, né? Mas quando tu trouxe elementos da vida, né, do James Barrie para tentar iluminar a produção desse texto, é interessante que eu sou um estudioso de Alice, né? Aliás, eu sou muito mais apaixonado por Alice do que estudioso de Alice. Tanto é, eu sugeri que essa mesa fosse sobre Alice, mas já tinha acontecido a mesa de Alice, fiquei tão frustrado por eu não estar nem assistindo, nem falando sobre Alice. Mas, enfim, é interessante que Alice nasce, né? As Aventuras de Alice no País das Maravilhas nascem de uma história que o Lewis Carroll conta para Alice Liddell, né? Durante um passeio de barco e tal. E a gênese do Peter Pan está no conto lá que o James Barrie conta, né? Para uma família, que ele se aproxima de um casal que tem, acho que 3 ou 5 filhos, alguma coisa assim, 5, né? E aí, inclusive a história está num filme, né? Em Busca da Terra do Nunca, que é um filme bem bacana com Johnny Depp, eu acho que é, né? E aí depois o pai morre de câncer, logo depois a mãe morre de câncer, ele vira meio que um tutor dessas crianças, né? E um deles morre, depois o outro morre, uma série de lutos, né, na vida do coitado. E é interessante que os dois textos, né, esses dois clássicos da literatura para a infância, e que não tem essa marca da literatura para a infância hoje, né, o Peter Pan conversa, dialoga com qualquer público, né, Alice também, né, e esses dois textos surgem, na verdade, de um contato do autor com pessoas para as quais ele vai inventar, ele vai contar uma história, né, que depois de ser contada, enfim, assim como o James Barrie reescreve, né, muitas vezes o Peter Pan, o Lewis Carroll vai fazer isso com Alice, não tantas vezes, mas ele tem a gente poderia dizer que tem a primeira versão, que ela é oral, né, que é o que acontece lá, aí depois tem uma primeira versão escrita, que chama Alice no Subterrâneo, e aí depois as aventuras de Alice no País das Maravilhas, né? Então, tu vê que tem todo um processo de construção desse texto que chega até nós. Talvez por isso esses textos chegam, né? Porque tem esse trabalho reflexivo do autor, da escrita, reescrita, né? Elaborativo e testando, na verdade, as possibilidades do texto, que faz com que o texto
esteja vivo, né? Assim como Peter Pan e Alice, né? Estão vivos o tempo todo, né? E a única diferença, me parece bastante forte entre os dois textos, é que o Andy esteve na Terra do Nunca, né? Em princípio, literariamente falando, tá? A gente pode dizer assim, foi uma viagem dela, vocês, psicólogos, psicanalistas, podem dizer assim, não, na verdade, ela... Né? Não, literariamente ela foi à Terra do Nunca, né? Diferentemente de Alice, né? Alice não foi ao País das Maravilhas, literariamente falando, né? Ela sonhou. Isso fica muito claro no texto, né? Ela acorda, ela desperta de um sonho. Só que todos nós que lemos Alice acreditamos piamente que ela foi à Terra do Nunca. Isso é maravilhoso, né? Eu costumo dizer que produzir arte é produzir miragens, né? Porque a gente acredita piamente naquilo que a gente está lendo, ou naquele quadro que a gente vê, ou na peça de teatro que a gente assiste, né? É tudo miragem, né? E o bom artista, na verdade, ele vai ser capaz de representar essa miragem da melhor maneira possível, que nós, no caso da literatura, que nós leiamos e vamos acreditar no Peter Pan. Nós vamos ver o Peter Pan, ele está aí, ele existe, ele vive, assim como Alice, assim como Dorothy e tantos outros personagens, tanto da literatura para a infância quanto da literatura para a gente grande, né? Eu costumo dizer que os escritores morrem, né? Os seus personagens jamais, né? Cada vez que alguém abre um livro, eles estão vivos mesmo que eles morram no final da história, né? Isso é fantástico, isso é fascinante. É miragem. Parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta sobre o que vocês pensam sobre a questão da educação, né, nos dias de hoje, já que a gente está cada vez mais distante de ler um Peter Pan nas mãos. Hoje ele está tudo digitalizado. Primeiro, o que vai acontecer, na opinião de vocês, com as crianças, o futuro das crianças na literatura? E segundo, como ajudar elas a se tornarem novos autores? Eu acredito que a literatura vai seguir vivendo sempre, né? Enquanto existirem seres humanos que se reúnem num espaço como esse para ouvir falar de literatura, a literatura vai existir. Eu até escrevi há pouco tempo um textinho, um artigo a partir das minhas impressões, da minha experiência, na verdade, que eu chamei de Educar para a Palavra Literária, né? Me parece que isso a gente perde um pouquinho. Muitas vezes as escolas ou os pais, eles querem que seus filhos, seus alunos sejam leitores, e eles largam o livro na mão das criaturas, né? Me parece que antes de largar livro, ou concomitante ao uso do livro, nós temos que educar as criaturas para a palavra. As pessoas têm que se apaixonar pela palavra, têm que gostar da palavra, sobretudo da palavra literária. Então, eu costumo dizer que normalmente se dizem assim também, as crianças até a 4ª série, até o 4º ano, amam ler, depois não amam. Não, alguma coisa está errada. O que a gente gosta, a gente pode às vezes se afastar um pouquinho, mas a gente vai seguir gostando. Então essas crianças, na verdade, a única experiência literária que elas tiveram, na minha concepção, foi de decodificar. Então até a 4ª série elas estão aprendendo, entre aspas, a ler. Mas ler, para muitos professores e muitos pais, é decodificar. Então, no momento que ela consegue perceber que C mais A dá K, S mais A dá Z, casa, isso é uma festa. Aí ela vai buscar essa festa, só que fica nisso, né? Aí normalmente ali depois do 4º ano e tal, 5º ano, ela já sabe fazer isso. Já ela vai estar andando na rua e vai estar lendo. Perdeu a graça, não tem mais graça, né? Ela não foi educada para amar a palavra, e eu acho que a palavra é literária. Eu não tenho medo da internet, eu não tenho medo dos livros virtuais, essa coisa toda, do e-book e tal. Enquanto a gente tiver leitor, eu acho que o leitor literário, ele quer o livro na mão. Olha, todo mundo aqui está com o livro na mão, ninguém leu no aparelhinho, né? Até porque os aparelhos hoje em dia ainda não são, né? Não dão para a gente o que o livro dá. Eu trabalhava num cursinho pré-vestibular e eu perguntei para os alunos, a gente ia fazer uma redação sobre o futuro do livro, e eu perguntei para eles assim, quem acha que o livro em papel, o livro no suporte, papel vai acabar? 80% da turma levantou a mão. Aí eu perguntei assim, quantos de vocês leem em outro suporte que não seja o papel? Um levantou a mão.
Talvez os outros não lessem, não sei, né? Mas tem uma pesquisa recente nos Estados Unidos, diz que eles chamam de young people, jovens ali por 18 anos, a grande maioria lê em papel ainda, né? Então eu acho que a literatura vai seguir, mas infelizmente muitas vezes a escola está desconectada, na verdade, com o que seria necessário as pessoas lerem e o que elas querem ler. Acho que é um pouco por aí. O que o jovem está lendo e o que o jovem deveria ler. Acho que, né, um pouco por aí. E esse, o que ele deveria ler, ele precisa, na verdade, muitas vezes de uma mediação, né? O que ele quer ler não precisa de mediação nenhuma, né? Mas o que ele precisaria ler, né? O Ítalo Calvino, ele diz num texto Por que ler os clássicos, ele fala da importância de trazer os clássicos para a criança, para o jovem, né? Hoje a gente está vivendo, na verdade, um momento em que de alta censura e tal, então textos provocativos são considerados textos não bem-vindos, né? E a escola, infelizmente, ela ainda é um espaço hiperconservador, né? Então ela teme muitas vezes o que vão dizer, o que vem de fora, o que o fora vai dizer sobre o que acontece aqui dentro, né? E aí tem a coisa de mercado e tal, governos, enfim, né? Acho que a gente está num momento que talvez a gente precise resistir nesse sentido de fazer com que Peter Pan esteja numa sala de aula, o que possivelmente geraria problemas para algumas famílias, pais e mães, enfim, que querem fazer isso. Eles querem, na verdade, colocar os seus filhos numa bolha, né? E acham que a literatura vai provocar um mal desgraçado, assim. Agora a gente está vendo isso com o Coringa, né? Ouço gente dizendo que o Coringa é muito violento, então as pessoas vão sair do cinema se matando. Nunca ouviram falar do papel da arte, na verdade, que é exatamente o contrário, né? Se a gente experimentar a violência lá no cinema, a gente não vai experimentar aqui, não vai sair se batendo, né? Possivelmente, porque a gente já fez a catarse lá, né? Enfim. Oi, boa noite. Eu não vou falar a respeito da obra, mas eu queria colocar para ti, respondendo a pergunta, não respondendo, mas colocando a minha experiência, tá? Eu dou aula particulares há 8 anos e eu trabalho junto com uma psicanalista com crianças de escola pública e tenho alunos de escolas particulares. E eu tenho alunos que nunca tinha lido, tá? E hoje eles brigam para saber quem é que está no ranking, quem leu mais naquele mês. Eu tenho aluna que nunca tinha pego um livro de 10 anos e que, em média, mensal, ela lê 9 livros. Então, é bem o que tu disseste, assim, eles têm que ter esse incentivo, mas não de dizer, toma o livro e leia. Eu comecei lendo, eu li uma página, ela lia outra, e ela se apaixonou. O primeiro livro que ela leu foi A Extraordinária Viagem de Edward Tulane, que é a história de um coelho que passa por diversas famílias até retornar à sua dona lá do início do livro. Então, dizendo assim, que eu acredito que o estímulo é ainda a chave. O meu filho, que tem 11 anos, é um leitor voraz, assim, tá? Isso... adora ler, né? Então eu acredito muito nisso, vejo como isso ajuda no desenvolvimento em todas as áreas delas, tá? E não tem, isso só me reforça a vontade de o ano que vem estar retornando para os bancos escolares para fazer a psicologia, tá? A minha formação é engenheira, trabalhei 12 anos na engenharia, indústria, e hoje vou retornar porque me encantei justamente por isso. Dando aula e vendo a necessidade dos meus alunos, não só na parte matéria, conteúdo, mas isso aliado ao que eles sentem na educação, entendeu? Então, me encantei por vocês, assim, espero um dia chegar lá. E hoje o que eu posso fazer é esse trabalho com eles, né? Essa parte psicológica eu estou longe, mas os livros realmente têm esse poder, assim.
Eu, assim, só para complementar as respostas, assim, eu também penso, assim, que a gente não vai abrir mão, né, da leitura. O que me preocupa é o excesso do jacaré engolindo os tempos de leitura. Isso me preocupa um pouco, porque a gente vive num tempo assim com uma subjetividade mais restrita, muitas vezes, com pouco espaço para isso que a gente está fazendo aqui. Eu me lembro assim, quando eu peguei o Evangelho segundo Jesus Cristo, era um negócio assim, e meu irmão disse assim, tu tem que passar da metade para começar a gostar. E eu fui, assim, a primeira metade foi sofrida, assim, até, e assim, para mim foi um dos melhores livros que eu já li, né? Então, assim, e eu precisava de tempo para isso, a gente precisa de tempo para leitura, e a gente tem umas agendas terrivelmente lotadas, a gente tem imposições, a gente tem compromissos, a gente tem, né? As séries, eu acho que são legais, eu adoro ver séries, mas elas também tiram tempo do meu livro. Eu estou com 3 livros na minha cabeceira lá me esperando, né? Então, assim, eu acho que são questões para a gente refletir, eu acho muito importante a gente refletir. Eu acredito, sem dúvida, que os livros, eles exercem uma função terapêutica, né? Eu acho que a gente lê, a gente se trata de alguma medida. Tem um momento ali que a gente elabora as nossas questões, porque o autor conseguiu representar, conseguiu simbolizar, conseguiu trazer algo que a gente comunga, que compartilha conosco, que fala de coisas muito profundas, muito inconscientes, que a gente não tem acesso, né, conscientemente. Então, eu acredito até num vou dizer, um poder terapêutico, né? E escrever, então, é realmente um dom terapêutico que eu talvez um dia chegue lá, né? Mas assim, enfim. De repente, só para dando 2 dicas, assim, as que me ocorrem agora, né? Claro, além desses eventos, assim, mas existe, por exemplo, um grupo que é ligado à URGS, que a Mercedes, que está aqui, faz parte, né? Chamado Leitura em Voz Alta, né? Que ele já existe há anos. As pessoas se reúnem num bar, no Parangolé, na Cidade Baixa, escolhem um livro e o livro é lido conjuntamente. Então a pessoa abre o livro, vamos ler Peter Pan, a gente abre e vai passando a voz, né? Começou com uma professora da Letras, da URGS, já leram Grande Sertão Veredas, já leram Hora da Estrela, me ajuda, Mercedes? Não, ainda não. Frankenstein, Os 100 Anos de Solidão, Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, foi o último agora. E é um grupo de pessoas que se reúne ali para ler em voz alta, né, e comentar a leitura e tal. Eu participo de um grupo, eu estava dizendo para as gurias, há 12 anos, que é um grupo que se reúne, atualmente está se reunindo sábado à tarde, mas era terças à noite, uma vez por mês, a gente se reúne para debater um livro feito para a infância ou para a adolescência, chama Reinações. O grupo existe há 12 anos, agora na Feira do Livro, em novembro a gente se reúne na Feira do Livro. Feira do Livro vai acontecer o encontro 151. A gente vai ler Os Meninos Sem Pátria, do Luiz Puntel, porque foi um texto massacrado há pouco, então a gente, já que ele foi massacrado, vamos lê-lo, né, para fazer ele reviver e viver e estar aí presente e tal. E esse grupo também tem, ano passado, criou um outro evento que acontece bimensal, né, a Reinações é mensalmente, né. Atualmente a gente se reúne na livraria Circula, uma livraria nova ali em frente do Instituto de Educação, sábado à tarde, normalmente é o 3º sábado do mês. Mas por meio de mim, vocês, se quiserem participar, é só entrar em contato. A rede social ajuda isso, é fácil de achar. A gente tem um outro evento chamado Reinações Entrevista, que aí a gente convida um escritor de literatura para a infância, né, e ele é meio que entrevistado por 2 membros da Reinações, né, para falar sobre o processo de escrita. Normalmente é uma entrevista literária, a gente lê fragmentos de algum texto que ele escreveu e faz pergunta da vida pessoal, do processo de escrita, da sua história de leitura, a partir do que a criatura escreve, né. A Ana vai ter uma Feira do Livro com um dos grandes escritores da literatura brasileira, chamado Ricardo Azevedo. Vai ser no dia
Vai ser final de tarde, tipo aqui, acho que uma terça-feira, dia 5 de novembro, acho que é isso. Aí vai ser o Reinações Entrevista 6, com o Ricardo Azevedo, e o nosso encontro com o Luiz Puntel, o livro dele, aí vai ser um sábado à tarde, dia 16 de novembro, o último final de semana da feira. Bom, nós estamos rodeados de fadas aqui, a Sininho está me beliscando, que é um horror, o jacaré está na minha frente aqui fazendo tic-tac. Então eu agradeço a generosidade do Caio, da Ana, que fizeram, né, esse papel e nos levaram junto com o Peter Pan para a Terra do Nunca, nos ajudando então a refletir a respeito desse romance que vem encantando, ultrapassando o tempo e acompanhando muitas gerações. E eu convido então todos vocês para o último café do ano, que vai ocorrer no dia 12 de novembro, às 19h30, aqui no Espaço Unicinos, e é onde nós vamos abordar o livro Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, e teremos como comentaristas o professor Demétrio Alves Paz e o psicanalista Gustavo Soares. Agradeço a presença de todos, boa noite e muito obrigada.